Ok, estamos aqui de volta. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas, no que se refere à área de conhecimento, linguagens, códigos e suas tecnologias. Veja só, pessoal, esse conteúdo nosso está lá no volume, está no volume 3, na aula 11, Língua Portuguesa 1. Então, acompanhe comigo. Nós vamos ter essa aula sobre a linguagem da poesia. Nós vamos aqui tratar algumas características para que vocês possam saber explorar essas características peculiares da linguagem poética lá dentro das questões do Enem. Na aula seguinte, nós vamos trabalhar as questões de provas anteriores que abordaram a questão da linguagem da poesia, ok? Então, hoje, nós ficamos mais para nós estudarmos um pouco do que seria as características da linguagem poética. Então, basicamente, é interessante nós colocarmos aqui que a poesia, só retornando aqui, a poesia, na realidade, ela termina sendo uma das formas de manifestação humana. E aí ela transcorre, ela se apresenta no decorrer aí da história da arte ocidental. Então, vejamos, é interessante nós estudarmos a linguagem da poesia? Sim, uma questão no Enem, é importante que nós conheçamos algumas peculiaridades para que a gente possa, de fato, absorver a questão e, portanto, aí saber o que de fato é essa poesia. Eu costumo colocar a diferença entre poesia e poema, porque não é a mesma coisa, não são palavras sinônimas, tá? É interessante observarmos o quê? O poema é a estrutura externa, é o que compõe a sua composição. Então, na realidade, quando nós colocamos essa diferença, é para dizer que a parte estrutural é o poema e a poesia é exatamente, digamos assim, a expressão de sentimentos da alma humana, é o que está dentro do texto, tá? E o poema seria o que está fora do texto, seria a estrutura. Eu costumo dizer que a poesia, ela é a própria arte da alma humana. E a matéria-prima da poesia é a palavra. Então, olha só, a poesia também chamada de texto lírico, pode ser a poesia ou gênero lírico, é considerada uma das 7 artes tradicionais, como eu coloquei. Ela está presente lá no decorrer da história da arte ocidental. É um gênero literário que utiliza a linguagem com fins estéticos. Isto é, o poeta trabalha o texto de forma artística. E aqui vale ressaltar, mais uma vez, matéria-prima, a palavra. No entanto, a poesia também pode ser crítica e ocorre um espaço em que tudo é possível. Desta forma, seguiria a linha de imaginação do autor ou do leitor. Vejamos, existem muitas poesias que elas abordam várias temáticas, morte, solidão, questão muito peculiar do autor. Mas também já existem as poesias como forma de criticar, de trazer assuntos do contexto social e tratar esse assunto de forma crítica. Então, o autor termina tendo essa liberdade. E aí, basicamente, ocorre dentro de um espaço onde tudo é possível, tá? Até mesmo, digamos assim, desvincular a sua linguagem à língua padrão da língua, à língua culta, à norma culta. Nem sempre a poesia, o poeta, ele necessariamente precisa estar atrelado às normas padrões da língua. Inclusive, existe até a licença poética para dizer que ele pode. Até muitas vezes usam até de palavras consideradas de baixo calão. Então, é um espaço onde tudo é possível, tá? O poema e poesia, reforçando a diferença. O poema é a casca, molda, organiza a composição poética em versos.
Alguns possuem as linguagens simples, outros possuem uma linguagem mais trabalhada, uma linguagem mais exitosa, mais pomposa. Alguns nos divertem, outros servem para expressar sentimentos e ideias. A poesia é o recheio do poema. Então, estão vendo? O poema é o entorno e a poesia está dentro, que é a sentimentalidade presente na composição. Então, poema, estrutura, a forma. Às vezes a gente escreve a poesia em estrofes, em versos, às vezes tem rimas e assim por diante. Então, isso seria o poema, toda essa parte estrutural, essas características pertinentes. Já a poesia é o que está dentro, é a sentimentalidade, são as emoções presentes, ok? Os gêneros poéticos e a poesia, porque a poesia também é chamada de gênero lírico, lirismo, sentimento, expressões de sentimentos, é o momento de extrair a emoção. Então, os gêneros clássicos são 3, o épico, o lírico e o dramático. É só para nós relembrarmos. Do lírico surgiram outros gêneros que bebem na fonte clássica, que o lírico é a poesia, e que assumem funções em uma sociedade. É o caso, por exemplo, dos gêneros poéticos como hinos, odes, elegias e sonetos. Elegias, fazendo menção aqui à questão melancólica, né? A melancolia, a tristeza. Então, aqui nós observamos que os gêneros épicos eles estão muito relacionados à narração de feitos heróicos, né? De bravuras, digamos assim. Então, o gênero épico ele é muito mais extenso, digamos assim, tá? Tipos de poema. O objeto final, depois de escrito por um poeta, é chamado de poema, que é a organização de palavras que carregam significado, sejam para despertar emoções ou reflexões. Por exemplo, quando ela é carregada de criticidade, esse poema, que é a poesia dentro dele, pode retratar situações críticas do atual contexto em que nós vamos estar inseridos. Então, nesse sentido, posso destacar 6 tipos de poemas, né? Nós temos aqui o soneto, que é o velho conhecido nosso. Existe uma estrutura básica do soneto. O soneto ele tem 4 estrofes, 2 tercetos e 2 quartetos. 2 quartetos, os quartetos são formados de 4 versos e os tercetos formados de 3 versos, tá? Esse tipo de estrutura aqui nos remete ao parnasianismo, que era arte pela arte. Ele se prendiam muito, os autores, a usar essa forma, o soneto. Poema sobre o amor. Os sonetos têm uma estrutura fixa, como eu já coloquei, e devem ser constituídos por 4 estrofes. 2 delas devem ser quartetos, com 4 versos, e 2 devem ser tercetos, com 3 versos. Todos os versos devem ter 10 sílabas poéticas, que são os decassílabos, ok? Nós vamos ver mais à frente essa questão, que um verso pode ter aí uma sílaba até 12 sílabas ou mais de 12 sílabas. Vamos até aprender um pouquinho, vamos retomar aqui um pouquinho como é que nós denominamos quando os versos, a quantidade de sílabas poéticas em cada verso. Se tiver só uma sílaba, se tiver 2, 3, lembrando que não é sílabas gramaticais, é sílabas poéticas. O ode é um tipo de poema que exalta algo ou alguém, como a natureza, a vida, os deuses. O épico são poemas sobre figuras míticas ou heróicas, a bravura de um povo, por exemplo. O poema narrativo, poemas que contam uma história. O dramático, qualquer poema construído em versos também pode ser, trabalhar alguma situação dramática. O poema lírico é aquele poema sobre os sentimentos e pensamentos do poeta. É o que casa mais o poema lírico aí, casa muito com o que é a poesia, basicamente. Ok? O poema, a finalidade de expressar sentimentos, emocionar, entreter o leitor. Quais são os veículos? Aqui são os meios, né? Aqui, digamos, é a estrutura, como acontece para este poema. Quais são os veículos que são usados, porventura, para que essa produção chegue até o outro? São livros, jornais, revistas, sites da internet, por aí vai. Os temas são os assuntos mais variados e os mais possíveis. Existe a liberdade aqui de criação, de usar essa palavra como arte. A estrutura, versos agrupados em uma ou mais estrofes, lembrando que não precisa necessariamente ser em versos. Nós temos até poesia dentro da prosa, tá?
que a gente observa esse sentimentalismo, essa extração das emoções, mesmo dentro de um texto em prosa, como, por exemplo, eu gosto de me remeter à obra Iracema, de José de Alencar. Ali é uma obra, ali é uma prosa, a obra é em prosa, porém, nós vemos muito a questão poética dentro daquela obra de José de Alencar, que é Iracema. A linguagem do poema expressiva pode ser figurada, pessoal, subjetiva, usada de acordo com a norma padrão ou não, eu coloquei. Porque você não precisa necessariamente, basicamente, eu percebo que na sua maioria da constituição do poema, as palavras fogem a essa regra da norma padrão. Não necessariamente precisa. Explora a sonoridade, construída com repetições, com ritmos, com rimas. A palavra aqui é usada de forma ritmada, como a matéria-prima da poesia. Critérios para a construção, não basicamente, mas nós costumamos estudar os versos, que vai corresponder à unidade rítmica do poema. Eles podem ser longos, podem ser curtos. As estrofes, elas são organizadas em versos. Quantidade de versos, fica muito a critério, a liberdade de criação do autor. Portanto, as estrofes, quando elas são organizadas em um verso, nós chamamos de monóstico, é a estrofe com apenas um verso. Ou seja, uma só linha é possível às vezes, depende da criatividade. O dístico são 2 versos, o terceto, 3 versos, o quarteto ou quadra, 4 versos. Então, a estrofe, quando ela tiver 5 versos, vocês vão chamá-la de quintilha. Quando a estrofe tiver 6 versos, vocês vão chamá-la de sextilha. Se tiver 7 versos na estrofe, de septilha ou 7, 8 versos, a oitava, 9 versos, a nona, e 10 versos a 10ª. Então, aqui é como as estrofes são organizadas. Dependendo da quantidade de versos, nós temos essas nomeficações. Ritmo e sonoridade são os elementos primordiais do poema, né? A linguagem tende a ser o ritmo do poema e a sonoridade transforma. Estabelece esse jogo de sonora, essa relação de sonoridade entre um verso e outro, que é o que nos encanta. A rima é um recurso poético, que é exatamente os sons semelhantes ao final do verso ou até mesmo no meio do verso. É algo obrigatório? Não, basicamente você precisa usar rima. Depende muito da intencionalidade do autor, depende muito do contexto de produção, da época que foi produzido. Existem vários elementos atrelados a isso, ok? A metrificação e escansão. Aqui é a medida que nós vamos, é a forma que nós vamos usar para medir os versos. Em português, ela se apoia na tonicidade das palavras. A escansão, contagem dos sons dos versos. É importante observar que as sílabas métricas aqui, as sílabas métricas, elas diferem das sílabas gramaticais, tá? Não é a mesma coisa. Vejamos, na contagem aqui, difere das sílabas gramaticais. Contagem das sílabas métricas, só contaremos até a última sílaba de um verso. Então, você vai contando. E lembrando, é diferente de sílabas gramaticais, ok? Então, você vai contando, fazendo a escansão, vai chegar até a última palavra do verso. A última palavra do verso, você vai contar até a sílaba tônica daquela palavra. Por exemplo, tal a chuva. Chuva é a última palavra do verso. Qual é a sílaba tônica de chuva? Chu! Então, você vai contar apenas até a última sílaba tônica do verso. A palavra transparece, a última palavra do verso, você só vai contar a sílaba. Aqui é contagem de sílaba poética, não é sílaba gramatical. Sílaba gramatical todo mundo sabe contar. Separar a palavra transparece. Transparece tem 4 sílabas gramaticais. Sílabas poéticas, se essa palavra for a última do verso, você vai contar apenas até a sílaba tônica dela, que é ré. Quando desce, olha só aqui. Desce é a última palavra do verso, portanto, até a sílaba tônica, desce. Portanto, vá, sé e sé são sílabas átonas e não entram na contagem poética, elas ficam fora. Então, você coloca a barrazinha até a última sílaba aqui, que é a chamada sílaba tônica da palavra. Quando, aqui é outra característica. Quando em um verso uma palavra terminar por vogal átona e a palavra seguinte começar por vogal também, você junta. Ou por H, porque o H não tem som. É um fonema só. Então, vejamos. Esse processo aqui é de elisão. Chama-se elisão. Amo-te, olha. Amo-te. E aqui eu poderia contar o ti como uma sílaba. Mas acontece que o início da outra palavra começa com vogal. Então, eu pego as duas e junto. Aqui é uma sílaba poética, sozinha. Aí, olha só. Terminou em consoante, não tem nada a ver. Ó, terminou em consoante. Mas quando
o final de uma palavra termina em vogal e o início da outra palavra começa com vogal, junta as duas sílabas, tá? Digamos que de, as, ó, de esplêndidas igrejas. Eu junto o de com o as para uma única sílaba poética, ok? Esse processo é chamado de escansão. E por que acontece essa particularidade? Porque uma palavra dentro do verso terminou em vogal e a outra também começou com vogal. Então, pega as duas vogais e juntam, tá? Se acontecer também com a letra H, pode ser da mesma forma. Classificação do verso quanto ao número de sílabas. Isométricos são os versos de uma só medida. São classificados como monossílabos, quando tiver apenas um. Aí, quanto ao número de sílabas, quando tiver uma sílaba. Geralmente é muito difícil, é uma questão muito rara. Dissílabos, duas sílabas, trissílabas, três sílabas, poética, não é sílaba gramatical não, tetrassílabo, 4, pentassílabos, que é chamado de redondilha menor, são 5, hexassílabos, heróico quebrado, são 6, heptassílabos são chamados de redondilha maior. Redondilha menor é quando o verso vai ter 5 sílabas poéticas. Quando for redondilha, porque o Enem pode chamar de redondilha maior. E agora, me pegou, né, professor? O que é redondilha maior? 7 sílabas poéticas. Redondilha menor, 5 sílabas poéticas. Maior, 7, menor, 5. Octossílabos são 8 sílabas poéticas. Eneassílabos são 9 sílabas poéticas. Decassílabos, 10 sílabas poéticas. É a característica do soneto. Tem que ter 10 sílabas. Cada verso de uma estrofe do soneto, você pode contar que tem que ter 10 sílabas. Tem que ter 10 sílabas. É a característica. Em decassílabos são 11 sílabas poéticas e dodecassílabos ou alexandrinos são chamados de 12. E a partir de 12 são chamados de bárbaros, ok? Heterométricos são os versos de diferentes medidas, ou seja, usados em o mesmo poema. Não tem a sequência. Pode ter 3 sílabas poéticas, pode ser 4. Então, heterométricos, hetero quer dizer diferente, né? Diferente. Versos livres são aqueles que não obedecem a nenhum esquema, ok? Vejamos, a rima. A rima, ela eu gosto de quando a poesia ela é colocada por rimas, mas não é uma situação obrigatória. Então, a rima é um dos elementos do verso, mas não é essencial, obrigatória. É apenas uma opção do autor para criar uma certa melodia, uma certa, um ritmo, tá? E, portanto, acentuar aí com maior precisão e criatividade esse final do verso. Então, isso foi usado lá na Idade Média pelos trovadores, lá no trovadorismo, né? Nas cantigas de amor, nas cantigas de escárnio, nas cantigas de amigo. Atualmente, existem composições poéticas onde as rimas não são usadas, isso é natural. Principalmente que quando isso não tiver rima, nós chamamos de versos brancos ou versos soltos, ou poesia branca ou poesia solta. As rimas são classificadas quanto à disposição nas estrofes, e de acordo com as classes gramaticais. Vamos dizer aqui rápido alguns exemplos. Vamos chamar de rimas pobres, aquelas que são formadas por palavras da mesma classe gramatical, né? Verbo, aí combina com outro verbo, adjetivo com outro adjetivo. Nós vamos já estudar quanto a estrofe e como é que se caracteriza as rimas. Rica, classes gramaticais diferentes. Verbo, o final do verso é um verbo, o outro é um substantivo e assim por diante, ok? E a rara, são palavras de pouca rima, difíceis de serem encontradas. Essas palavras, cisne, bosque, tisne, tem palavras, minha gente, é tipo assim, coração. Coração rima com emoção. São palavras fáceis de nós procurarmos para rimar. As palavras raras são aquelas que você dá a palavra e o aluno não consegue encontrar, porque são palavras raras de se encontrar para se colocar a questão da rima. As preciosas, formadas por artifícios gramaticais ou junção de palavras, amala, tranquilo, de gala, por certo, filo, né? São mais pomposas essas formações. A distribuição nas estrofes. Agora vamos ver as rimas. Quando acontecer, gente, as rimas alternadas, vamos só olhar aqui. As rimas alternadas, elas podem, alternadas ou cruzadas. Como é que vocês vão aprender? É facinho, tá? É AB, AB. É o primeiro rimando com o terceiro, o segundo com o quarto. É tipo assim, o primeiro, o número ímpar vai rimar com o outro número ímpar. O par rima com outro par. Então, a gente chama de cruzou. A, aí vem o B, aí depois vem o A e vem o B. Cruza, tá? Rimas emparelhadas, elas estão juntas. Então, é A com A. Coração com emoção. O final é coração, no outro também é emoção.
ok? B e B. Então, o que é uma coisa emparelhada? Juntas. Então, sucedem 2 a 2, tá? O que são as rimas interpoladas? Elas são intercaladas. Combina-se em ordem oposta à outra. Lá era o quê? A, vamos retornar. A, emparelhada, A, B. Aqui é o contrário. É A, aí coloca os dois B juntos e A. Vocês estão entendendo, gente, que eu usei esse termo A, B, A. É para vocês observar o final do verso, a palavrinha. E vocês fazem e, portanto, através dessa sequência, aprenda essa sequência, porque já caiu em concurso. Eu mesma já fiz prova de concurso em que perguntava o tipo de rimas. E aí você tinha que saber. E aí é interessante. Todo estudo é pertinente, ok? Há rimas, sim, as interpoladas, entenderam, minha gente? A, aí B junto e o A, ok? Intercalam-se. As rimas encadeadas, as palavras se situam no fim de um verso e no meio de outro. É o primeiro verso que rima com o terceiro, é o segundo com o quarto e o sexto. Ou seja, o quinto com o sétimo e o nono, assim sucessivamente. É mais embaralhado aqui, não tem muito uma sequência, são encadeadas, tá? Ok. Então, olha só, minha gente. A gente observou que essa primeira aula nossa era apenas para a gente se deter a algumas características realmente sobre a linguagem da poesia. E aí, nas aulas posteriores, nós vamos trabalhar as questões para que vocês entendam aí basicamente a importância dessas questões lá na prova do Enem. Só relembrando que nós já estudamos a linguagem, a estrutura do texto narrativo. Estão lembrando? E agora a linguagem que era utilizada, a estrutura, e agora nós fizemos essa breve menção sobre a linguagem da poesia. Então, eu acredito que foi apenas para nós introduzirmos e nas aulas posteriores nós vamos trabalhar, portanto, aqui essas questões. Então, a poesia, vocês viram aí a diferença do que é o poema, do que é a poesia. O poema é a parte estrutural, é a parte externa. A poesia é a sentimentalidade, é a expressão de emoções, é o que está dentro do poema. Então, poema não é a mesma coisa de poesia. E vimos, portanto, aí algumas características para vocês observarem dentro do contexto poético. Então, o autor tem essa liberdade, não é isso? De fazer essa criação. Então, ok, pessoal, até a nossa próxima aula, onde nós vamos trabalhar algumas questões. Um abraço.